Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com a série de vídeos Diabo Homem e o Ser Espiritual que existiu desde o começo do princípio, com o primeiro homem Adão, até o juízo no ano 70. Esta é a 30ª parte. Vamos fazer essa última parte até em 3 partes, para que os irmãos tenham um bom entendimento. Vamos fazer com uma boa conclusão, para que os irmãos entendam essa série de vídeos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, que vocês possam ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para que os irmãos que irão assistir nesses horários, nessas 12 horas que o Pai nos dá. Em outras palavras, nas 24 horas que o Pai, Ele nos concede esse dia maravilhoso, que esta paz, que agora a paz de Deus, a mesma é invisível, possa estar dentro de vossos corações e o Espírito e o reino dele seja manifestado em cada um de vocês, meus irmãos. Eu já agradeço por todos os irmãos inscritos nesse canal, aqueles que irão ver o vídeo, que possam tirar suas próprias conclusões. Eu quero ser rápido e breve nessa última parte, para nós entender este ser espiritual que existiu lá no começo, que foi criado pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Havá, Eva e Adão. Em hebraico, Adão. Havá, Eva em hebraico. E Deus fez uma promessa do livro chamado Primeiro Livro de Adão e Eva. E Deus disse a Adão: com 5 dias e meio eu voltarei e levarei você de volta ao Éden, ao jardim de Deus, ao meu jardim. E ele guardou aquela palavra, esperou 5 dias e meios, nada aconteceu. A promessa que Deus fez a Adão de voltar ao paraíso, isto foi passado para seus filhos e filhas de Adão, de geração a geração. Ele foi passando o bastão um para o outro, com esta informação. Você está entendendo como a história é linda, é maravilhosa? E esse bastão é, na Bíblia, chamado o cajado. Adão morre e passa para esse bastão, ele passa para seu filho Caim. Caim passa para Sete. Sete vai passando para seus filhos até chegar o cajado nas mãos de Noé. E Noé coloca esse cajado dentro da arca. E esse cajado chega até o novo mundo, depois do dilúvio. Esse cajado fica na mão de Noé, e Noé passa para Sem. Sem passa para Abraão, e Abraão passa para Moisés. É o mesmo. Isto eles baniram, isto eles ocultaram, tiraram aqui do conjunto de livros para nós não entender. A promessa que Deus fez a toda a Israel, que era tribos, depois
da separação na Babilônia, eles viraram nação, a nação, Yahudá, viraram nação, a nação de Israel. E eles tinham informação da promessa que Yahushua, que o próprio Deus, através do seu Filho, que era a palavra, que era o verbo, que ele já estava lá, Deus falava, lançou eles para fora e falou através da palavra, do verbo. E Yahushua disse que ele ia voltar, ia se encarnar como ele era depois que ele foi lançado para fora, e fez uma promessa dizendo que ele voltaria com 5 dias e meio para levar ele de volta ao paraíso. E ele entende que é 5 dias e meio normais nosso, mas foi, na realidade, na visão, na palavra de Deus, na visão espiritual de Deus, foi 5.500 anos. E essa promessa se cumpriu. Aí a gente vê os profetas falando do Messias, que viria ungido, as promessas faladas, e eles esperavam, cada geração das tribos de Israel, a nação de Israel, a tribo de Benjamim, de Judá, os levitas, eles esperavam essa profecia se cumprir. E aí os escritores hebreus diz que lá no capítulo 11, para confirmar já isto, ele disse que todos morreram debaixo da promessa. Lá não está escrito que quem tem promessa de Deus não morre. Não está escrito isso. Quem inventou estas palavras foi a religião. Lá ele escreveu aos hebreus, dizendo aos descendentes de Eber, que eram israelitas, um dos filhos de Sem, que todos morreram debaixo da promessa. E a promessa qual era? A promessa era aquilo que Deus falou através do seu filho lá, quando lançou fora, que ele voltaria e retornaria, ia levar Adão e a sua descendência de volta ao jardim do Éden. E isso teve seu cumprimento com Yahushua depois de 5.500 anos. Você está entendendo que passaram 5 milênios para essa promessa acontecer? E é isto que eu e o canal Yahushua acreditamos. Eles tinham, cada geração tinha essa informação de Adão. Adão foi passando para seus filhos antes do dilúvio. E depois do dilúvio, os filhos de Noé passou para sua descendência, Sem, Cã e Jafé. Então, vamos direto à pista. O ser espiritual que existiu e o diabo homem. Eva criou o ser espiritual na mente dela. Não que a mente dela era o ser espiritual. Não que a natureza dela era o ser espiritual. Primeiro, é isso. A mente dela não era o ser espiritual. Segundo item. Satanás não era a lei, porque a lei de Moisés, ela foi dada depois do dilúvio. Lá em Êxodo capítulo 19, Deus fez justiça pela primeira vez e a lei de Deus era boa, perfeita, e Deus andava em suas leis. E a lei de Deus era invisível, ela não estava ainda em pedras antes do dilúvio. Então, a lei não era Satanás, como é ensinado aí em muitos canais, em graça. E terceiro item, a Satanás, essa palavra adversário, obstáculo, adversário, que é o título, essa palavra título, Satanás, não é que a mesma personalizou
nas Escrituras, a mesma não é personalizada em um corpo que tenha chifre, que tenha roupa, que tenha olhos, que tenha ouvidos, que é físico, que é natural. É um ser que fala, que age, que tem um certo poder limitado, que atua na própria natureza humana, decadente, caída, pós-pecado, chamado original. O quarto item é que Satanás, o ser espiritual, não eram os homens ímpios, chamados filhos da perdição, que não escolhiam ser salvos. Não era eles. Estes eram homens com a natureza adâmica, chamado diabolo. Eu dei esses 4 itens para que os irmãos entendam que o ser espiritual, como eu falei, era um ser invisível, criado na perfeição de Adão e Eva. Deus deu um mundo físico, Deus deu aquele continente físico, aquele lugar que entre os céus e a terra, o visível e o invisível, o jardim e o Éden, o portal. Deus deu o querubim, que era um anjo, isso muitos não aceitarão, e de anjo, muitas vezes o sistema, em alguns pontos o sistema está correto, o sistema religioso. Em outros pontos estão totalmente errados. Mas a rebelião nunca começou no Éden. Ela começa entre o céu e a terra. E ela está mais feita na terra, entre o portal que levava ao céu. O portal espiritual, não é esse portal de filmes. E nós conhecemos a história de Gênesis, que Deus dá ordem para eles, não coma. E as simbologias traz uma metáfora que Deus coloca Adão e Eva para cuidar, governar. Só tinha os dois. Isso não está falando no céu. E o sistema diz que de anjo este querube virou demônio. Mas eu quero falar a vocês, meus irmãos, que esse querubim de anjo, ele se tornou terreno, se tornou Adão, se tornou o quê? Diabo. Por isso, diabo, homem, e um ser espiritual que existiu, que o próprio diabolo, a própria carnalidade, a carne que acusou, que disse foi a mulher, Deus, que tu me deste. Este próprio ser, ele criou, ele mais ela, uma serpente, a serpente chamada a serpente do Éden. A metáfora para o instinto mau, o instinto perverso, o instinto que não estava fora, mas também não estava dentro de Eva, nem dentro nem fora de Eva.
Este instinto, ele não estava no mundo físico, como é ensinado aí. Também não estava dentro da mente de Eva. Os irmãos estão entendendo? Entendam isso, meus irmãos. Mas este instinto, este Satanás, foi criado na perfeição que Eva tinha. Foi criado na perfeição que Adão tinha. E aí os irmãos perguntam, então, não foi Deus que criou o mal, Fernando? Não foi Deus que trouxe o mal para a terra? Não foi Deus que criou a morte biológica? Porque o profeta Isaías disse, lá no capítulo 45, em diante, que ele, como eu já falei aqui dos 4 animais, que ele usou Ciro, chamou ele de escolhido, e ele disse que ele cria a paz, cria a guerra, cria a paz e a guerra, faz o bem, eu crio o mal e o bem. Então aquilo ali não pode estar na Bíblia, aquilo ali foi acrescentado, foi colocado no concílio de Nicéia, se Deus não criou o mal. Eu quero falar a vocês que ali, quando foi escrito, foi mostrado que Deus, ele está acima do bem e do mal. A soberania mostrou que ele é que está acima do bem e do mal. Para ele não há luz nem trevas, ele domina, é a mesma coisa. E que ele que é o soberano. É isso que o profeta Isaías estava falando. Agora, Deus não é o criador do mal. Literalmente falando e espiritualmente, não é o criador do mal. Quem cria o mal, quem cria o mal, quem quer passar do limite que Deus disse para não passar, olha, não passa, não come do fruto que está no jardim. De todas as árvores você pode comer, mas da ciência do bem e do mal, eu coloco o limite para você aqui, Adão. Você não faça isso. Mas eles querem, escolhem pela liberdade, pelo livre-arbítrio que foi criado, escolher o mal. Como que eles escolheram o mal? Criando um ser, um filho espiritual, mas contra Deus. Eu vou repetir isso para vocês. O primeiro filho de Adão e Eva não foi depois do pecado chamado original. O primeiro filho de Havar e Adão foi um filho espiritual no seu estado antipecado, no seu estado perfeito. Eles foram criados por Deus, perfeitos, para também criar seres perfeitos, espirituais. O primogênito que Eva cria junto com Adão, esse ser foi criado na mente de Eva, metáfora serpente. Ele é criado para criar seres espirituais obedientes, a obedecer ao Criador, ao Pai dos Espíritos,
mas ele é criado para desobedecer a Deus. Ele é criado para trazer a natureza humana. Ele é criado rebelde. Ele é um espírito mau. Ele é um instinto mau. Por quê? Porque nasce na consciência, nasce aqui, na liberdade, no livre-arbítrio, que muitos não aceitam. Por isso que ele diz: comem porque vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Foi assim que Deus disse: não comereis. Você está entendendo, meu amado? Um ser espiritual que existiu, que foi criado, que não estava fora e nem dentro, mas que foi criado na perfeição, na liberdade, no livre-arbítrio, que Deus fez Adão e Eva perfeitos. Não fez eles sem espírito. Eu estou fazendo essa introdução para que os irmãos entendam. Diabo um homem, carne, acusador, e um ser espiritual que alimentou da natureza humana, que se apoderou de tudo que era físico, terreno, que se apoderou dessa terra. E quem entregou o governo foi o seu pai Adão e sua mãe Eva. E quando eles criam este ser espiritual chamado adversário Satanás, que muitos entendem que era a natureza humana, que era a lei de Moisés, que eram homens maus, que era adversário, que era um obstáculo. Mas é bem claro, o obstáculo é uma coisa que atrapalha, que você pode tropeçar e cair. Não é assim no título português do Brasil? Obstáculo, adversário, aquele que luta contra você. Você está entendendo, amado? Então, eu quero já, nessa primeira parte, dessa 30ª parte, dessa 30ª parte, dessa última parte de vídeos, nessa primeira parte que eu vou fazer a segunda, estou mostrando a vocês, para vocês terem um bom entendimento, que um ser espiritual, ele atuou desde quando Adão foi lançado para fora do Éden, do jardim de Deus. Ele atuou naquele mundo antes do dilúvio, e ele também passou a atuar depois do dilúvio, através da natureza humana, através dos impérios, através do império babilônico, através do império mostrado a Daniel, que nós estamos estudando. Ele atuou no império da Pérsia, atuou no império da Grécia, atuou no império de Roma, onde ele se manifestou em um homem como o anticristo, e que chegamos agora ao final dele. No livro do Apocalipse, capítulo 20 em diante, vamos mostrar por que ele existiu, pretérito do passado, porque ele precisava ser eliminado, destruído, e que depois da destruição dele, existiria só a natureza dele. Aquilo que eu coloquei, diabo, homem. A natureza do ser espiritual continuará existindo pelo século do século. Por quê? Porque é a natureza adâmica. Primeiro, continuará existindo diabo homem. Segundo, continuará existindo a república, que é fraca, segundo o livro de Daniel 2, que é o barro, que é a representação da terra. A representação da terra
sempre estava com o ser espiritual que Adão e Eva entregou para ele. O reino o reino do mundo, a glória. Então, o reino dele era físico, era terreno. E eu vou mostrar a vocês. Olha, 25 minutos. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos lá rapidinho. Vamos entrar um pouquinho aqui na Bíblia. Do versículo 5 em diante. Lucas 4, do versículo 5 em diante. A tentação de Yahushua de Nazaré que aconteceu na mente, na carne. Isso aqui ele conta a algum dos seus discípulos. E os seus discípulos contam a alguém. E alguém conta a Lucas. Ou contou ao próprio Mateus pessoalmente, que aconteceu ali, quando ele estava no deserto. Vamos lá. Ele é levado pelo próprio Deus. Então o próprio Deus não pode tentar o seu filho. Isso é contraditório, Deus levar pelo Espírito, porque a palavra diz Espírito com E maiúsculo, Deus levar Jesus, o filho dele, lá para o deserto, para ele próprio tentar ele. E também, em segundo lugar, é ilógico dizer que era somente o diabo homem, que era somente a natureza humana de Jesus. Porque o que Lucas conta é que no versículo de número 1, mostrando Lucas, ele fala que o Satanás, acabando a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Versículo 11. Então, capítulo 4, versículo 11, diz que ele, acabando a tentação, vieram os anjos, serviram e deixou ele por algum tempo. Por quê? Como que a natureza humana de Jesus vai deixar ele por algum tempo? Por alguns minutos, por algumas horas, ou 12 horas, ou 24 horas. Está dizendo que deixou ele, ausentou dele por algum tempo. Estava mostrando que ele estava ali, atuando até a sua morte. Então não era a natureza humana de Jesus somente. A natureza estava ali, ele estava na carne, a fome entrou no corpo físico adâmico, e aquela atuação do ser espiritual foi no momento da fraqueza da carne de Jesus, de Yahushua. Ele aproveitou o momento porque ele alimentava disso, ele alimentava da carne, da natureza humana, do pó da terra, porque foi sentenciado lá no Éden, que ele ia comer o pó da terra todos os dias da sua vida. Foi ele que trouxe a morte biológica. Foi ele que trouxe a morte espiritual. E ele era a própria morte espiritual. Ele era a segunda morte. Compreende isso, meus irmãos? Ele era a própria segunda morte. Ele era também o inferno. E ele era também o lago de fogo. Era esse ser espiritual. Vocês não vão aprender isso em lugar nenhum. Aceitando ou não, esta é a verdade das Escrituras. E ele, capítulo 4, versículo 5, na tentação, olha o que diz, versículo 5. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ponto final. Todos os reinos. Então, todos os reinos físicos pertencia ao ser espiritual. Versículo 6. Pertencia ou não pertencia? Pertencia. Versículo 6. E disse-lhe quem? Disse-lhe quem? O diabo, o acusador. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Então ele dava a quem queria, deste reino que era dele, de um reino físico. Aqui não é o reino de Deus, não é o reino dos céus, não é o evangelho do reino. Aqui não é o reino de Deus, aqui é o reino dos homens.
em cima dos reinos dos homens, atrás da estátua, ele estava atuando. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então ele está oferecendo um reino físico a Jesus. Ele está oferecendo o poder que foi entregue para ele, para Jesus. Ele está tentando de volta fazer o que ele fez no Éden. Ele está tentando fazer de volta o que ele fez lá no Éden, com Adão, o seu primeiro filho primogênito, que se opôs ao próprio Deus. Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Que de um querube perfeito, ele virou o que, Fernando? Um ser espiritual das trevas. Que ensinou os homens a praticarem a iniquidade, o pecado, a natureza humana. Era ele que estava ali. Não era Deus que estava fazendo tudo. Versículo 7. Se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8. E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás. Ponto final, vírgula. E agora entra Satanás. Por quê? Estava usando Satanás, estava usando o diabo, o homem, estava usando Satanás, um ser espiritual. Então, ele diz, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás. Ele estava mostrando a soberania de Deus. E fala que levou a um alto monte, né? Que levou a um alto monte. E ali começou a tentação. Quem estava tentando ali Yahushua não era somente a carne dele, a natureza humana dele, mas também, eu já ensinei isso, que era só a natureza humana. Ali era a natureza humana e tanto ser espiritual que existiu. Ali, no momento da fraqueza da carne de Jesus, ele aproveitou da situação. No momento da fraqueza de Eva, ele aproveitou da situação. A serpente, a antiga serpente criada, que no livro do Apocalipse, capítulo 20, a mesma virou um dragão. Se tornou poderoso, forte, mas para ser vencido, porque o reino de Deus estava chegando. O juízo estava chegando. Lá na estátua, capítulo 12, em diante de Daniel. Voltarei com a segunda parte, para terminar essa série, para continuar filhos de Deus espirituais e filhos de Deus carnais, de Adão até Noé. Depois eu vou começar outra série de Noé, dos filhos de Noé sem Cã e Jafé, até a lei. E nós vamos entender, tem coisas boas vindo aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Muitas coisas espirituais, histórias, fatos históricos, evidências, e categoricamente vamos crescendo, tá bom, meus irmãos? Uma paz do alto para toda a sua família. E vamos vencer cada dia nessa vida temporal. Tá bom? Eu voltarei, não saia daí. Paz e graça.